Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dos Jogos aos Montes. Continuamos aqui com a nossa onda de entrevistas e desta vez temos aqui o Pedro Reis, que veio de muito longe dos Açores para nos falar sobre Dima Ninja, que é um jogo narrativo de um survival horror militar, palavras, que tem lugar no Japão feudal e que se encontra neste momento em pré-lançamento no Kickstarter. Mas, sem darmos aqui com grandes rodeios, vamos lá ao que interessa. Pedro, como é que estamos? Estamos bem? Muito bem, obrigado Daniel. E tu, como é que estás aí? Muito melhor agora porque eu gosto muito de falar de Dima Ninja. Então vá. Epá, indo aqui já direto ao assunto, há algo que Força. é necessário colocar em cima da mesa para deixar bem claro. Dima Ninja, tanto do ponto de vista conceptual, a nível de jogabilidade, de experiência de jogo e de premissa, não é um jogo comum, não é algo que a malta esteja habituada a encontrar numa qualquer loja tradicional do hobby. Então, temos toda aquela conotação sobrenatural e histórica nesta versão ficcional do Japão feudal. Temos a questão dos clãs de ninja, que cada um tem as suas capacidades, as suas habilidades e essas nuances todas. Temos o tipo de intrigas e de tramas que se podem construir em torno desta premissa militar de honra para com a causa e de sacrifício pessoal. E depois temos algo que iremos falar mais à frente, que é quase que a jornada espiritual que Dima Ninja, enquanto jogo, permite aos jogadores. Como é que isto tudo surgiu? Foi algo que estava assente em pedra desde o primeiro dia, ou foi algo que tu foste construindo à medida que ias fazendo a tua pesquisa, que te ias inspirando, que ias levantando o véu deste jogo que criaste? Bom, vamos lá ver, eu não tomei notas, vamos ver se eu consigo tocar em todos os pontos da pergunta. Em primeiro lugar, como é que tudo surgiu? Pois, quando a ideia que serviu de base ao processo de criação do Dima Ninja surgiu, não tinha nada a ver com ninjas, nem se chamava Dima Ninja, nem nada que o pareça. O que aconteceu foi que há cerca de uns 6, 7 anos atrás eu decidi que queria desenhar um role-playing game de mesa sobre forças especiais. Portanto, sobre forças especiais militares, ok? Esquadrões de forças especiais militares. Queria desenhar um jogo que permitisse às pessoas ter um pouco dessa minha experiência das forças especiais. E queria que esse jogo fosse uma mistura, conseguisse traduzir bem em termos de mecânicas aquilo que são as dificuldades de decisão que se encontram quando fazes parte de uma força especial, ou quando tens ordens, ou quando tens uma missão para cumprir e quando essa missão te causa a ti sérias dúvidas, sérios conflitos existenciais ou éticos, digamos assim, no sentido de que tudo que devo fazer, não é? Essa era a ideia base, mas quando a ideia base surgiu, depois é necessário encontrar um contexto cultural em que vamos expressar essa ideia base, não é? essa nossa ideia seminal do que é que queremos fazer. E os contextos culturais em que ela se podia expressar eram vários, e os primeiros a surgir não tiveram nada a ver com o Japão, nem com a shinobi, nem com o conceito de ninjas, como dizemos aqui no Ocidente. Era uma ideia de desenhar um jogo sobre forças especiais na contemporaneidade, forças especiais contemporâneas ou em alguma época próxima daquela em que vivemos. Portanto, estaríamos a falar de forças especiais no sentido mais coloquial do termo, que as pessoas estão habituadas a pensar nelas. Quando dizemos forças especiais, geralmente inculca a ideia de tipo SWAT teams ou de Navy SEALs. Estas são as americanas, mas tem os Gurkhas ou os Spetsnaz ou outros Sim, tipos. estamos a falar dos melhores dos melhores. Sim, ou pelo menos os mais conhecidos. Mas
A verdade é que na altura em que eu já estava, em que eu ainda não tinha começado a trabalhar na ideia, eu ainda estava a avaliar se a minha ideia tinha precedência, se tinha viabilidade ou se era apenas uma ideia passageira. Quando eu concluí que a ideia não era passageira, então sim, comecei em busca de um contexto cultural em que expressá-lo. Podia ser um contexto cultural contemporâneo ou podia ser um contexto cultural histórico em expressar essa ideia. Mas na altura aconteceu que eu descobri algumas pesquisas académicas que me interessaram sobre o que se chama ninjutsu histórico, historical ninjutsu, sobretudo dois autores que me interessaram bastante. E são autores, enfim, são textos de uma índole mais académica e, sobretudo, a premissa deste novo ramo de pesquisa é definir o ninjutsu ou basear o ninjutsu na história, nos documentos históricos que tínhamos, não tanto na imaginação ou mesmo em alguns relatos de pessoas que viveram em determinada época, mesmo que tenham sido contemporâneos destas práticas, mas basear a investigação em documentos, pronto, em evidências, como se costuma dizer, não é um termo que eu gosto particularmente, mas evidências académicas. Na altura eu tive a oportunidade de ler um dos documentos, que são scrolls, que são pergaminhos, que foram descobertos em alguns alfarrabistas no Japão e que foram adquiridos por estas pessoas, por estes autores, e depois foram publicados com traduções para inglês. E eu tive acesso a uma delas, uma tradução para inglês, de um destes scrolls, que é, no fundo, este scroll não era uma arte marcial, era, no fundo, um conjunto de conhecimentos e de práticas militares e estratégicas do Japão Antigo, utilizadas no Japão Antigo, pronto. Que depois foram proibidas na era Tokugawa e a partir daí, tal como algumas artes marciais foram proibidas, nasceram outras artes marciais, as que nós estamos mais habituados a conhecer atualmente, mas são práticas militares que caíram no esquecimento porque também não faziam parte do futuro do país, do Japão. Eram práticas e mentalidades e visões da vida da altura da guerra, em que o Japão era um país envolto em guerra constante, de várias fações, de várias forças em constante conflito. Mas esse scroll, esse pergaminho, teve um impacto grande em mim. Eu nunca imaginei que na altura eu sabia que o Japão tendo sido governado por uma ditadura militar durante vários séculos, é natural que o conhecimento sobre a arte da guerra fosse aperfeiçoado, não é? Mas nunca imaginei que fosse aquele ponto. Portanto, teve um impacto em mim pela profundidade, enfim, também por alguma brutalidade, para ser sincero, de algumas dessas práticas, mas em todo o caso, todo o conjunto, digamos assim, dessa escola militar, dessa escola de práticas militares, teve um grande impacto em mim. E coincidiu com a altura em que eu estava a tentar desenhar o jogo, ou seja, a descoberta do pergaminho, a leitura da tradução para inglês e tudo isso aconteceu nesse período, por assim dizer. Como aconteceu nesse período, foi claro que na minha mente, provavelmente no meu subconsciente, essas duas coisas acabaram por se reunir. Portanto, a ideia de desenhar um jogo sobre forças especiais e depois descubro que havia na altura o que se pode, não no sentido do termo que lhe atribuímos hoje, mas no sentido histórico do termo, o que se pode designar por forças especiais dessa altura, porque corresponde inteiramente ao arquétipo que nós temos das forças especiais hoje. Só que eu achei que esse arquétipo era recente, era uma coisa da contemporaneidade e que não existia no passado. E daí, quando li o pergaminho, vi que não era bem assim. Como essas duas coisas provavelmente encontraram-se na minha cabeça, e então decidi que o contexto cultural em que queria expressar a minha ideia da vivência das forças especiais, desta experiência militar, decidi que seria um contexto pouco provável à partida, que seria o Japão feudal, e a partir daí perguntei-me a mim próprio se eu tivesse de desenhar forças especiais no Japão feudal, como é que elas seriam. E isso foi talvez o início, posso assim dizer, o início da fase mais embrionária do que hoje é Demon Ninja. Atenção, é preciso também ver que o Demon Ninja é um jogo que está... O trabalho para criar Demon Ninja começou há cerca de 7 anos e é um jogo que está em testes há cerca de 4 anos.
ou mais. E por isso, obviamente, que as coisas foram evoluindo, mas eu ainda me estou a referir a uma fase muito embrionária da ideia, ok? A partir desse momento, claro que com um referencial temporal, com um referencial histórico e cultural, claro que aí a minha pesquisa arrancou de uma forma muito mais direcionada, de uma forma mais produtiva, não é? Porque já tinha os meus parâmetros definidos e já sabia onde é que as coisas iam acontecer e onde é que tinha que procurar e, no fundo, aquilo que esperava encontrar. Não sei se queres que eu continue ou queres direcionar aqui isto com mais uma Sim, pergunta. vou guiar. Basicamente, de uma forma resumida, foi esse o ponto em que tu começaste a afunilar a tua intenção. Como tu disseste, descobriste o sítio onde fazia sentido criar o jogo e foste construindo por cima, foste afunilando. Já tinhas o cenário, passaste então para a questão dos clãs, como é que seriam as forças especiais no Japão feudal e o resto é história, por assim dizer. Relativamente ao setting e ao cenário em si, o que é que te despoltou o interesse de ter este cenário ficcional, quase espécie de what if, em que temos o Japão infestado com pragas, com forças demoníacas e sabe-se lá mais o quê? Sim, bom, o que me despoltou o interesse foi o seguinte: quando eu já tinha a ideia, como disseste, quando eu já tinha o meu arquétipo, eu já tinha a ideia base, eu já sabia o que é que queria fazer. Depois eu tinha que atribuir à ideia um mitos. Portanto, tinha que atribuir à ideia algo que lhe era pretérito, mas que existia do ponto de vista imanente, pronto, na ideia. E eu decidi que o mitos que ia utilizar, haviam várias hipóteses, inclusive algumas hipóteses mais próximas da cultura japonesa, mas como eu sempre soube que o meu olhar sobre o Japão era o olhar de um forasteiro, de um estrangeiro, eu nunca pretendi ser mais do que isso, sei que não é o olhar de um nativo do Japão, decidi assumir isso, em vez de tentar aproximar-me do que seria o olhar do nativo, decidi assumir a minha condição de estrangeiro, a minha condição de um olhar externo sobre o Japão, e decidi usar um mitos que é mais próximo da minha zona, da minha cultura e também da literatura do Ocidente, que era o mitos cthulhiano, portanto, das obras do H.P. Lovecraft. E decidi fazer esta junção, portanto, o meu contexto sociocultural e histórico seria aquele, mas o mitos seria outro, seria um mitos cthulhiano. E a partir do momento em que eu tomo esta decisão, digamos assim, filosófica, é que Demon Ninja começa a tomar a forma que tu conheces melhor. Ou seja, o que eu fiz foi eu revisitei a história do Japão à luz do mitos cthulhiano. Pronto. E ao fazer isso, começas a olhar para a história de uma outra forma. Porque a partir daí coloca-se a influência de forças cósmicas que estão para além do controle dos líderes das fações em constante conflito. E é essa imanência do mitos cthulhiano que eu infundi no setting que depois dá origem àquilo que tu vês, por exemplo, que estavas a mencionar as pragas. Qual é a origem das pragas que assolam o Japão do setting? A origem é porque um imperador muito conhecido, de quem gosta de história japonesa, o Go-Daigo, na tentativa de libertar o Japão de uma ditadura militar e restaurar a Casa Imperial e o governo civil do país, na tentativa de o fazer após vários falhanços, inclusive o falhanço do seu antecessor e familiar, decide não correr mais riscos e fazer um pacto com uma força cósmica, uma força mitológica, cthulhiana, digamos assim. Pronto, lá está aqui a influência do mitos que eu decidi utilizar. E ele decide fazer um pacto com essa força para que essa força o ajude a restaurar o governo civil e, no fundo, o que o ajuda a que a revolução civil que ele queria fazer tivesse sucesso. E isso acontece com o auxílio dessa força. Ela tem sucesso, mas o auxílio desta força, no fundo, foi
foi expressa através de um pacto com o enviado dessa força à Terra, ao Japão, não é? Que celebrou o pacto com a Casa Imperial. E nos termos desse pacto, o Imperador entregaria os seus melhores 6 samurais, que seriam tomados pelas forças dessa força estranha, e seriam devolvidos com 6 armas muito importantes para conseguir debelar o shogunato inimigo, pronto, as tropas inimigas. Isso acontece, mas depois a guerra dura alguns anos, é muito violenta, o nível de brutalidade de parte a parte, o nível de violência e brutalidade é muito elevado, mesmo muito elevado, e no final, mesmo apesar da vitória da Casa Imperial, com recurso a operações especiais feitas por estas 6 criaturas, que eram antes os 6 melhores samurais, que ainda permaneciam ao serviço da Casa Imperial, mas que agora, tomados pelas forças das trevas, são outras criaturas. Enfim, o que na linguagem dos jogos, das pessoas que jogam estes jogos, poderiam chamar half demons, digamos assim, portanto, metade humanos e metade já não tanto humanos. Com a ajuda destas 6 criaturas, ele consegue, a revolução tem sucesso, ele consegue derrotar a ditadura militar, expurgá-la das principais zonas do país e restabelecer o controle da Casa Imperial nos principais centros urbanos do país, nos sítios principais do Japão. Nunca na totalidade, nunca foi possível erradicar na totalidade, mas pelo menos da maior parte do país. E nos termos do acordo que tinha sido feito, após a sua vitória, o Imperador selecionaria territórios que corresponderiam à metade do Japão e entregaria esta força cósmica, que seria ela a governar, digamos assim, esses territórios, a instalar o seu domínio. O seu domínio, sim, isso, exatamente. Só que como a guerra foi muito violenta e estas 6 criaturas, que eram anteriormente os 6 samurais, mas que se tornaram estas 6 criaturas extremamente violentas, extremamente demoníacas, o Imperador acabou o conflito num grande impasse, porque ele tinha feito este pacto e desencadeado este conflito e esta revolução para derrubar uma ditadura militar que considerava violenta e opressora, digamos assim, e agora corria o risco de entregar metade do país a uma força ainda mais violenta e opressora. E esta trágica experiência de querer o bem e acabar por fazer o mal destruiu psiquicamente, e ele não foi capaz de cumprir o pacto. Portanto, terminada a guerra, simplesmente não entregou metade do Japão à Falange. Falange é um dos nomes pelos quais esta força é conhecida na Terra. Ele decidiu não entregar a metade do país que constava do tratado à Falange, e isso constituiu uma violação do pacto, uma violação direta e expressa do pacto que tinha sido celebrado entre ambos. Mas ele achou que ele achou que estava a fazer o bem, mas depois não quis ficar o carrasco de metade do país, entregando-os, porque antes ele queria que o país não fosse governado por demónios figurativos, digamos assim, e agora poderia vir a ser governado por demónios reais, por assim dizer. E portanto ele, como não quis que isso acontecesse e era um impasse invencível, acabou por simplesmente quebrar o pacto. E é a quebra desse pacto, chegando à tua pergunta, é a quebra desse pacto que faz com que esta força que tinha assistido o Imperador nesta revolução se retire, porque quando houve a quebra do pacto não choveram bolas de fogo, nem nada assim do céu, não houve assim nada muito extraordinário, não há arte brilhante no jogo com asteroides a bater na Terra, nem nada disso, está bem? O que aconteceu foi que esta força retirou-se. No início o Imperador até ficou agradavelmente surpreendido, digamos assim, porque estava à espera de uma retaliação muito mais visível. Mas depois ele percebeu o problema. Ao retirar-se esta força, ele perdeu o controle sobre as 6 bestas, as 6 criaturas demoníacas que lhe tinham sido entregues pela força para assistir na revolução, nas contra-operações de revolução. Quando a Falange se retira, ele perde o controle sobre estas 6 criaturas, e estas 6 criaturas ficam, por definição, fora de controle. Algumas, devido à lealdade e à amizade que tinham forjado com ele e ao maior autocontrole que tinham sobre as suas tendências demoníacas, permanecem ao serviço da Casa Imperial. Outras
consideram que não, consideram que o melhor é servir os shogunatos, ou seja, a ditadura militar, e ainda umas poucas convencem-se de algo ainda mais selvagem do que isso, que era que, na verdade, visto que o pacto foi quebrado, não têm que servir ninguém e podem pura e simplesmente tentar governar o Japão diretamente, sem intermediários imperiais ou militares. E, portanto, formam facções radicais, cujo objetivo são operações subversivas que lhe permitam governar o Japão das sombras, portanto, manipulando-se os legítimos governantes dos vários graus administrativos da estrutura das autoridades japonesas da época. E pronto, é daqui que surgem os primeiros Demon Ninja, que é um nome em inglês, é um nome que, pronto, quando vem o kanji no livro, esse kanji está escrito pela Kisaragi Kyo, a nossa caligrafista japonesa. Já agora mando os meus agradecimentos. Demon Ninja é a melhor maneira de traduzir o kanji dela para o inglês, mas é sempre uma tradução com os seus pecados, não é? Não expressa diretamente o que ali vai no kanji, mas é a melhor maneira de nós nos referirmos a eles, e como o jogo era sobre isso, ficou assim. Mas pronto, estas 6 criaturas ficam fora de controle com a quebra do pacto, depois, estando fora de controle, começam a ter as suas próprias ambições, algumas delas, e começam a treinar novos sujeitos nestas artes negras, digamos assim, que é o Dark Ninjutsu. Portanto, o que seria uma mistura de bruxaria com força, com artes marciais, etc. Sendo que não é um jogo sobre artes marciais. De qualquer forma, esta passagem deste Dark Ninjutsu, destas técnicas, também desta espiritualidade negra que eles vivem, porque, atenção, os Demon Ninja eram headhunters e procuravam o aperfeiçoamento e a reencarnação através da competência no seu ministério, digamos assim, nas técnicas e nas skills, nas habilidades que eles possuíam. E também através de outras coisas, headhunting, o fenómeno de Hoyo, possibilidade de drenar a escuridão de outro Demon Ninja caído, e juntá-la à tua própria, trazendo os conhecimentos dele, trazendo o poder dele. Também era uma forma de aquisição de poder para os Demon Ninja. Mas de facto estas 6 criaturas que treinam são os fundadores dos 6 Demon Clans, pronto. E esses 6 Demon Clans têm culturas próprias, são quase entidades religiosas, não são apenas clãs de samurais ou nada disso, é muito mais do que isso. Se eu tivesse que traduzir por uma palavra nas línguas ocidentais, seria mais cultos e não clãs, porque clãs dá uma ideia de uma organização formal, enquanto que aqui nós estamos mais a falar de cultos, fanáticos cultos, em que a espiritualidade negra, tocar a condição última de ninjutsu, a reencarnação negra, as artes marciais, a bruxaria, artes marciais, esse tipo de coisa. Estes Demon Clans são cultos fanáticos que se dedicam à sua própria versão disto. Portanto, cada Demon Clan tem a sua própria cultura, a sua própria motivação, não é? A sua própria agenda na Shadow War. Shadow War é esta luta constante entre os governantes legítimos do Japão, as sombras, os ninja, demons, este caldeirão borbulhante, digamos assim, da ação, se chama a Shadow War. E é nesse caldeirão borbulhante que os jogadores vão andar, correto? Sim. Sim. Que tipo de aventuras é que espera um típico jogador de Demon Ninja? Estamos a falar de uma questão de querer acabar com a Shadow War, ou é apenas manter algum tipo de... E quando digo apenas, é entre aspas, porque estamos a falar de algo bastante ténue. Estamos a falar de um Japão que está conspurcado por Darkness, pelas trevas, pelas influências demoníacas. E temos, lá está, a Casa Imperial a tentar fazer os possíveis para garantir que o que está pior não fica pior ainda. O papel que os jogadores desempenham acaba por, ou até mesmo nas tarefas, caso queiras chegar um pouco mais, quais são os tipos de missões
tradicionais que um Demon Ninja desempenha. Ok. Então, sim, os jogadores intervêm nesta Shadow War. Intervêm nesta Shadow War geralmente com a agenda do Covenant, não Demon Clan, porque ainda há Covenants acima do Demon Clan, são organizações mais latas do que os Demon Clans, que são unidades. Demon Clan seria, digamos assim, células mais individualizadas de ninjas que partilham as mesmas técnicas e a mesma motivação. Mas depois existem os Covenants, que são as grandes organizações ninja, de espiões, assassinos, de telepatas, ninja, tudo isso. Essas grandes organizações, que são os Sakata, os Kumo e os Hibaraki. E os jogadores, geralmente, o grupo de jogadores está afiliado numa destas três organizações quando começa o jogo. Seja os Sakata, que, como é público, apoiam a causa imperial e as forças e as autoridades imperiais, e os Lords, e os Daimyo Lords, que apoiam a casa imperial. Os Kumo, que são grupos de shinobis de elite que apoiam as atividades dos daimyo que combatem os daimyo que apoiam a casa imperial, ou seja, os daimyo que ficam do lado do shogun e da ditadura militar, que o que querem é que seja nomeado um novo shogun, que combatem o imperador para que ele seja obrigado a coroar um novo shogun, digamos assim. Que entendem que no estado em que o Japão está, só uma força militar é capaz de trazer ordem ao país. Pronto. E existe também a outra facção, que são a facção mais temida, digamos assim, que são os Hibaraki, que, digamos assim, é uma larga organização terrorista, de shinobi terrorista, que abraçam inteiramente a sua escuridão, a sua darkness. Depois podemos falar disso, que a darkness é o grande tema do jogo e é o grande desafio de um jogador de Demon Ninja, é a darkness. Mas temos os Hibaraki que abraçam inteiramente a sua darkness e transformam-na inclusive numa arma, e pretendem anular e destruir as agendas quer dos Sakata, quer dos Kumo, quer dos patronatos que eles apoiam, e o que pretendem é governar diretamente o Japão. O que os Hibaraki no fundo querem é o restabelecimento do pacto quebrado. Portanto, são um conjunto de ninjas que não abdica daquilo que foi prometido no pacto que foi quebrado pelo Go-Daigo. É preciso ver que estamos à distância de séculos. Quando os jogadores começam a jogar, os jogadores não começam na altura no tempo de vida do Go-Daigo, isso já é uma memória distante. Os jogadores nem sabem quem é que fundou o seu Demon Clan, porque já passaram muito tempo e as artes de ninjutsu foram sendo transmitidas paulatinamente, e os jogadores já estão demasiado distantes disto em termos históricos para saber quem é quem. Conhecem apenas a mitologia, estas lendas, mas não conseguiriam reatar o seu trato, digamos assim. E os jogadores, quando começam, são jogadores que tipicamente são personagens que tipicamente são enviados para lidar ou com manifestações de Darkness ou com questões relativas à política interna das grandes fações, das três grandes organizações de ninjas. Uma das coisas que é mais comum, devido à violência do setting, que é um setting de hiperviolência, não é adequado para crianças, é um jogo que não é adequado para menores de 18 anos, devido à violência das movimentações e dos acontecimentos que constam do setting, há muitos Demon Ninja que simplesmente tentam abandonar a Shadow War. Para compreender melhor porque é que eles o fazem, é preciso também compreender o seu processo de recrutamento. Ou seja, como é que um cidadão, como é que uma pessoa do Japão na altura vem a tornar-se uma criatura, um half demon, um demon ninja, não é? Porque isso pode acontecer de facto a uma pessoa normal no Japão. Mas normal no sentido de que os demon ninjas são treinados num rácio de 1000 para 1. Portanto, de cada 1000 pessoas que são perspectivas e recrutadas, é escolhida uma pessoa depois dos treinos. A maior parte das pessoas, das 1000 pessoas, infelizmente falece durante os treinos. E aqueles que não falecem, mas que não são os escolhidos, infelizmente são executados. Esta é a política interna dos clãs, porque são testemunhas. Okay. Os Demon Ninja, os Demon Clans e as três organizações de ninja são organizações secretivas, que não interagem com civis no mesmo plano, e muitas delas, inclusive, como os Kumo e os Hibaraki, têm um grande desprezo pelos civis, pelo facto de eles não saberem
nem terem consciência do que está a ser feito nos bastidores do Japão para que eles possam ser livres um dia, para que possam um dia viver num país melhor. E isso causa algum ressentimento em algumas fações que os tratam de uma forma muito, muito violenta a elas próprias. Portanto, a violência já se tornou uma bola de neve, a violência para combater a violência, que também é violência, já se tornou uma bola de neve e é apenas um circo de violência quase gratuito às vezes. De qualquer forma, como disse, estes Demon Ninjas são treinados nesse rácio muito, muito complexo, não é? São, portanto, mas geralmente são recrutados de um background samurai. Muitas pessoas me perguntaram, e os samurais contra os ninjas? Não, o jogo não é sobre... Eu sei que existem muitos jogos sobre isso, em que os ninjas geralmente são antagonistas vestidos de preto, que atiram uma estrela e tal, e aparecem para confrontar os samurais, de alguma forma, ok. Mas não, o jogo não é sobre isso. Demon Ninja não é a mesma coisa. Os Demon Ninja geralmente já foram samurais, são ex-samurais, vêm de um background samurai e são recrutados para entrar num departamento secreto do governo, digamos assim. Eu agora vou começar a usar linguagem que poderíamos usar hoje. Num departamento secreto do Ministério da Defesa, digamos assim. Ok, sim. E para integrarem uma força especial cuja existência não é admitida. É omissa, é esconsa. Ou seja, não seria fácil nenhuma autoridade do Japão da altura, mesmo as pouquíssimas autoridades que conhecem a existência destes Demon Ninja, admitir que eles existissem. Não, estamos a falar de organizações secretas às quais os civis não têm acesso, a não ser quando são recrutados ou a não ser quando dão de caras e encontram algum membro destas forças no decurso de uma operação, num teatro de operações. Pronto. Então, os jogadores, uma vez, os jogadores surgem como personagens com um passado militar. O nível de darkness na sua character sheet determina o quão complicadas e o quão horríveis são as coisas que eles já tiveram de fazer. Todos os personagens entram no jogo com um passado traumático. O que é sempre bom, não é? Pois, exato, não é um jogo sobre heróis. Neste jogo não há heróis. Todos os personagens já fizeram, no cumprimento do dever, já tiveram de tomar decisões que foram muito duras para com os civis ou para com outras situações no passado, e os jogadores existe uma mecânica que traduz isso no jogo. E aquilo que os jogadores fazem, de melhor ou de pior, agrava ou atenua essa carga mecânica que os jogadores trazem no character sheet, que é a darkness. Okay? Mas os jogadores não são inimigos dos samurais. Os jogadores geralmente vêm de um background samurai. Mas Demon Ninja são personagens que estão muito para além de um samurai, que já foram recrutados e já passaram por um treino no rácio de 1000-1, cada um deles. Portanto, são de facto personagens muito especiais e devem comportar-se como tal nas sessões, porque de facto é assim que acontece. As típicas missões que os jogadores têm. Bom, então, Demon Ninja, o livro base traz o que se pode chamar uma pirâmide de guidelines, que não são regras obrigatórias, mas são as nossas guidelines, resultantes de muitos playtestings. Aquilo é a tradução, digamos assim, de muitos playtestings, que ajudam o Game Master a calibrar a dificuldade de cada missão, quer das missões iniciais, quer à medida que as missões vão evoluindo. Existem também várias sugestões de missões no livro base, para que o Game Master possa mais facilmente dar uma direção e um rumo de uma sessão de Demon Ninja, e para que os jogadores possam orientar, mas posso exemplificar algumas. Umas missões muito básicas, missões bastante básicas, seriam, por exemplo, lidar com o surgimento de um foco de infecções por Kiseibutsu numa determinada zona, que pode ser maior ou menor, consoante o avanço dos personagens. Se os personagens são iniciantes, então seria uma aldeia. Se os personagens estiverem um pouco mais desenvolvidos e já conhecerem um pouco melhor de Demon Ninja, então o Game Master pode alargar um pouco o foco de infecção, a área de infecção, para uma vila, e chegando mesmo a uma pequena cidade, town. Essa é uma missão básica, em que os jogadores são enviados para um lugar remoto do Japão para aquilatar, para verificar qual é o estado de infecção por Kiseibutsu nessa localidade. E depois tomar as decisões que se impõem. Porque, e que decisões são essas?
Pois, aqui é difícil continuar a conversa sem as pessoas terem uma noção do que é um Kisebutsu, o que é um host e qual é o problema. Por isso, se calhar, é melhor eu fazer esta explicação prévia e depois explico como é que cada facção e, por consequência, cada grupo de jogadores que joga Demon Ninja poderá ter de lidar com este problema. Então, o principal, além do facto dos Demon Clans terem sucedido, não é? Depois da quebra do pacto, e isso ter criado grupos hostis e fanáticos de Demon Ninja, de Half Demons, é? Muito competentes na arte da violência, da infiltração, de guerra de guerrilha, de sombra e tudo isso. Ainda por cima com técnicas sobrenaturais ao seu alcance. Além deste problema, ainda existe um outro problema. Após a quebra do pacto, surgiu uma epidemia no Japão. No setting do Demon Ninja, há muito escrito sobre isso e a descrever esta questão. Esta epidemia é chamada como The Demon Plague, The Dark Plague, consoante a zona do Japão que estamos a falar. No sul é conhecida como a Demon Plague, no norte, no centro e nas ilhas, geralmente como The Dark Plague. E esta epidemia é uma epidemia de uma infecção por um parasita demoníaco. Agora vou ter que entrar em alguns pormenores, mas sem isto é difícil depois dar o contexto para as missões, não é? Esta criatura chama-se Kisebutsu, ou então uma abreviatura Butsu, infecção por Butsu Infection, uma infecção por Butsu. O que é isto? Isto é digamos assim, uma criatura tentacular que não tem face, é apenas um novelo, digamos assim, de tentáculos, que infecta a zona pélvica e o interior da zona abdominal dos hospedeiros. Está bem? Pronto. É uma coisa assim horrível, é uma coisa assim tentacular, negra. Muito desconfortável e não é necessariamente algo que possas comer numa tábua de sushi. Sim, não. E é de facto muito agressiva esta infecção. E uma vez que esta criatura germinou, não é? No abdômen do hospedeiro, ela desenvolve, ela tem dois tipos de tentáculos que estão descritos no livro, os tentáculos de ataque, digamos assim, que passam a ser os tentáculos que permitem a infecção de outra pessoa, e também tem uns tentáculos, os chamados tentáculos de infiltração ou de controle, que são os tentáculos mais pequenos que não saem fora do hospedeiro, não são disparados em ataques contra transeuntes, mas que vão progressivamente infiltrando-se até atingirem zonas cerebrais, zonas do crânio, do interior do crânio, intracranianas do hospedeiro. E depois, uma vez instalados, passam a ter acesso, passam a controlar o sistema nervoso central do hospedeiro, eventualmente até o córtex, dependendo da zona do cérebro em que eles se instalem, começam a ter acesso aos comportamentos do hospedeiro e às vontades do hospedeiro e começam a dominá-lo psiquicamente. E esta infecção acaba por matar o hospedeiro, mas durante o tempo em que ele não morre, é uma infecção que torna o hospedeiro num veículo de infecção de outros. Porque o hospedeiro depois, não é que o hospedeiro seja mau, ou seja, um monstro, mas agora que tem tentáculos que saem pela boca e que atacam outras pessoas, pode bem ser confundido como tal. Pronto. E isto cria um dilema moral complexo, porque ele não é de facto um monstro, ele está doente. Portanto, isto é uma doença, é uma infecção. Só que é uma infecção de origem demoníaca. Sim. E portanto, quando ele se aproxima de outras pessoas, nem que seja para pedir ajuda, existem bandas destas pessoas que rumam pelo Japão em busca de ajuda, porque sabem que não estão bem e que precisam de ajuda, mas o problema é que quando chegam a 5, 10 feet de alguém, os tentáculos de ataque disparam pela boca da pessoa, entram na boca da outra pessoa e depositam o bile que vai germinar numa nova infecção. Também existem hosts, dependendo da zona do cérebro em que a infecção se instala, que entram em negação, que acham que estão bem, que não têm nenhum problema, e não querem ser importunados. Mas a verdade é que espalham a infecção por todos os lugares onde vão. E estes tentáculos podem ser, dependendo do tempo em que eles já estão, há hosts, os hosts que têm mais tempo de infecção, os tentáculos ganham cada vez mais força, portanto os hosts ficam mais fortes,
é mais difícil de lidar com eles. E estes tentáculos eles vão, sem querer ou involuntariamente, vão atacando outras pessoas que encontram pelo Japão e a infecção vai se espalhando. Claro que isto mudou tudo no Japão, não é? Porque as populações, as áreas que não estavam infectadas, começaram a cortar relações e a tentar bloquear o avanço desta praga. Portanto, foram instalados postos de controle nas estradas, com pessoas armadas, com milícias populares que querem impedir que estas pessoas infectadas venham para as terras deles, chamadas Safe Lands. O Japão passou a estar dividido entre as Dark Lands e as Safe Lands. Portanto, Dark Lands, onde esta praga é comum, e as Safe Lands, onde ela ainda não chegou, mas está constantemente a tentar chegar. Bem, digamos assim, não é o parasita que tenta chegar a algum lado. Sim, as pessoas é que levam o parasita para lá porque estão à procura de ajuda. Pois, levam por uma razão compreensível, porque nas Darklands tudo desabou, a sociedade desabou. Sim. Portanto, os jogadores caminham por entre campos de arroz queimados, florestas devastadas, aldeias abandonadas, com pessoas mortas por todo o lado, poços contaminados. Este é o cenário nas Darklands e, portanto, é normal que as pessoas, mesmo quando infectadas, e sobretudo quando infectadas, tentem fugir e tentem alcançar zonas do país onde há comida, onde há trabalho, onde há abrigo, onde há a possibilidade de, eventualmente, até ajuda. Só que as pessoas que vivem nessas zonas nem sempre acham graça. E, portanto, digamos assim, o Japão dividiu-se. Portanto, ficou o caos, não é assim? Sim. Claro que com metade do Japão tomado por esta praga, isto reduz a força de trabalho, a população ativa de uma forma absurda e basicamente a sociedade desaba. Não é assim? E é neste cenário que a Shadow... Este é um pano de fundo para tudo aquilo que nós já falámos. Guerras de assassinatos e políticas e diplomacias entre organizações de espiões. Estas organizações é como se fosse, para as pessoas perceberem, posso usar uma linguagem mais atual, porque se for uma linguagem muito histórica, as pessoas às vezes nem sempre visualizam bem. Para usar uma linguagem mais atual, os personagens estão todos filiados a uma organização como se fosse a CIA, a Mossad, o falecido KGB, a atual FCB ou outra organização desse género, está bem? São organizações de informação, de segurança, mas sem cujos agentes são tipo 007, da altura do Japão feudal, estás a perceber? Sim. Ok, sabes isso, mas só para as pessoas perceberem. Pronto, e os jogadores recebem vários tipos de missões. As missões geralmente ou têm a ver com a Dark Play, que é o tema principal do jogo, ou têm a ver com o conflito entre estas organizações. Está bem? Por exemplo, vou dar um exemplo, como já dei o primeiro, os jogadores podem ser enviados a um local em que há relatos de uma infecção por Kiseibutsu, e têm o dever de reportar superiormente o estado de contaminação e tomar as decisões que se impõem. Mas depois isto dá origem, agora que as pessoas já sabem o que é um host e o que é uma pessoa infectada e tudo isto dá origem a muitos problemas e a missões muito complexas que vão subindo de complexidade. Porquê? Por exemplo, vamos supor que os jogadores são um grupo de agentes ao serviço dos Sakata. Os Sakata são o grande Covenant, o maior dos três Covenants, o grande Covenant de uma ninja que apoia a causa imperial e que tenta prestar auxílio, não é, a civis infectados com a Dark Plague. Existe uma especialidade militar no jogo, porque além do clã, os jogadores também têm que escolher a sua especialidade militar, que vai definir o seu papel na equipa. Okay? E aquilo que eles fazem com a especialidade militar deles não pode ser imitado por nenhuma técnica. É a mesma coisa que só eles conseguem fazer. Portanto, são especialistas no verdadeiro sentido do termo, não é? E têm que escolher a sua especialidade antes do jogo começar. E existe uma especialidade criada pelos Sakata que se chama Remover, que é uma espécie de cirurgião ninja criado exatamente para lidar com esta questão. Mas às vezes isto é complexo, porque, por exemplo, olha, uma missão básica. Então, as forças, os Whisper são tipo, em vez de ser um cirurgião ninja, é tipo um ninja telepata, estás a perceber? São ninjas que não praticam artes marciais, utilizam apenas techniques como Whisper e Zazayaku, e técnicas assim, quase telepáticas, digamos assim. Uma forma de meditação, Dark Meditation, que quase que ascende a feats telepáticos, está bem? E vamos supor que através dos Whispers dos Sakata foi interceptada a informação de que os Kumo vão fazer clear a uma aldeia.
distante. Clear significa Limpar tudinho. eliminar as pessoas todas. Crianças, todas as pessoas. Vamos supor que os Sakata interceptaram informações que isso vai acontecer. Uma missão muito comum é enviar um grupo de agentes Sakata, de Demon Ninja Sakata, para tentar impedir que isso aconteça. Chegar primeiro que os Kuma e tentar operar os infectados, não é? Levar um remover na equipa, proteger esse remover, escoltar esse remover e permitir que o assunto seja resolvido antes que os agentes Kuma cheguem. Se os agentes Kuma chegarem e encontrarem hosts, isso vai dar origem a um massacre. Pronto, esta é uma missão. Claro que no caminho para lá muitas coisas podem acontecer e os hosts são um antagonista à parte, porque são meio antagonistas, meio friendly units, não é? São Sim. friendly units, mas... Estão meio meio termo, porque à primeira vista são pessoas normais. Sim, eles não desejam mal a ninguém. O problema é o que pode acontecer no contacto com eles. Inclusive já tivemos Demon Ninja infectados. Porque o ataque não é apenas psicológico, é Sim. físico e pode ser momentâneo. E depois, uma das principais coisas no jogo é a medicine. As pessoas podem dizer medicine num jogo de ninjas, mas depois... Mas é assim, nem toda a gente... nem sempre é fácil dizer quem é que é um host. Correto. Não é só chegar lá, porque em Demon Ninja nem sempre é fácil fazer isso. Porque no estado em que o Japão está, as pessoas têm todo o género de doenças. Sim, é verdade. Que podem fazer mimic, podem mimetizar os sintomas de infecção. Por isso é que há uma especialidade só dedicada a isto, com medicine, com tudo e mais alguma coisa, para conseguir interpretar os sintomas e concluir com quem é que estamos aqui a falar. Mas depois as coisas são mais complexas, porque alguns hosts querem fugir dos jogadores, outros querem se aproximar deles para pedir ajuda, outros querem chamá-los para ajudar outras pessoas. Mas lembra-te, é o perigo constante, não é? Estamos a falar aqui de um perigo mortal constante. Uma das formas de perder o personagem em Demon Ninja é por infecção. Mesmo que tenha levado 0 pontos de dano, mas uma vez que a infecção está instalada, se ela não for resolvida, o personagem acabará por perder a sua consciência, terás de fazer um novo personagem. E o pior é que, além de perder a sua consciência, ele continua no grupo e agora? E pode perpetuar-se, pode... Pois, o problema é esse mesmo. E essa acaba por ser uma das premissas assentes Isto que eu no disse jogo. agora é uma missão, isto que eu disse agora, que já vos pode parecer complexo, é na verdade uma missão base. Isto seria tipo uma primeira missão, isto seria quase uma introdução ao jogo, isto é do mais básico que pode haver. É só daqui para cima, a complexidade das missões é daqui para cima. Porque depois as coisas evoluem nas suas premissas. Por exemplo, os jogadores podem ser enviados para fazer track down, hunt down um ex-membro do grupo que está infectado e fugiu. Porque sabia O que lhe ia acontecer. sabia que tinha medo de ser executado, sim. Ou perdeu a cabeça e fugiu. E os jogadores podem ter que ser enviados para eliminar um membro do seu próprio grupo. Ou seja, as coisas vão ficando cada vez mais complexas. Ou, por outro exemplo, uma das coisas que em Demon Ninja, o livro base traz também um capítulo grande sobre qual é o código de honra destes agentes. O código de honra é bastante diferente do Bushido. Sim. Quando eles eram samurai observavam o Bushido, mas depois do recrutamento são sujeitos a uma lavagem cerebral, quase uma radicalização, num novo código de honra, que se chama Shinobi-Do, que é diferente do Bushido em vários aspectos. E um dos maiores crimes que pode ser cometido por um Demon Ninja é deserção. Pois. Ou seja, é um Demon Ninja que se farta da violência, que se farta da catástrofe, da hecatombe de todos os dias e decide sair da Shadow War. Mas isso é punido com pena de morte e tortura. Painful death. Certo. Portanto, geralmente, quando eles tomam essa decisão, tentam ir para as zonas mais afastadas possível do país, tentam ir viver com pescadores, ou não é, disfarçar-se de alguma forma e tentar integrar-se com os civis ou numa grande cidade. Tentam desaparecer, basicamente. Tentam cortar o contacto e desaparecer.
Mas o problema é que existe uma técnica chamada Sasayaku e os seus praticantes, que são conhecidos como Whisper, que são, digamos assim, quase as telecomunicações lá destas entidades, que acabam por conseguir encontrar o paradeiro de qualquer ninja. E estes ninjas que por bons motivos, não é? Fartam-se de matar, fartam-se de... porque há muitas missões de assassinato. Estes ninjas fartam-se de... não é? De conduct violence, não é? De imprimir violência e decidem viver uma vida civil, em paz, com as pessoas normais. E renunciam às artes de ninjutsu, renunciam a todas as suas técnicas, enterram as suas armas num lugar ermo e tipo, tentam ser civis. Tentam ser civis, basicamente. Mas isso é punido com pena de painful deaths. E isso é uma coisa que todas as organizações têm em comum. Apesar de serem inimigas e apesar de se degladiarem, todas concordam que não há pior crime do que uma deserção. O abandono da Shadow War. Porque não só é uma violação do dever para com a nação, mas é basicamente... é um egoísmo da parte... porque ele sai da Shadow War e agora os outros que lidem com o problema. Estás a perceber? Sim. Pronto. E quando isso acontece... alguém tem que... quando isso acontece é escrito um scroll com uma sentença e esse scroll é entregue a um esquadrão de morte de Demon Ninja, que podem bem ser os jogadores, que vão ter que fazer hunt down, encontrar o desertor, não matar o desertor, dominá-lo completamente para que ele possa ouvir a sua sentença. Um dos jogadores será encarregue de ler a sua sentença. Geralmente no início das missões eu entrego a sentença, portanto, fechada, numa carta fechada, num scroll fechado, porque os jogadores só podem lê-la se concluírem a missão, se conseguirem dominar o alvo. Porque ele não pode ser morto imediatamente, ele tem que ouvir a sua sentença. Ele tem esse direito. Ele tem esse direito perante o Shinobi-Do, porque ele é um Demon Ninja. Gosto desse pormenor. Apesar de ele ter cometido a maior afronta, tem ainda o direito de ouvir a sua sentença. Sim, porque ele é um Demon Ninja. E se ele já for um Kyunin ou um Genin, que são graus superiores na hierarquia de Demon Ninja, ele tem direito a cometer ele próprio o suicídio. Portanto, os direitos vão crescendo. Ok. E se ele um dia for um Yonin, ele tem imunidade. Mas isso... que engraçado! Mas isso é outra conversa. Ok, mas de qualquer forma, pronto, tinhas pedido exemplos de missões, poderiam bem ser os jogadores que tinham que fazer hunt down este desertor. Como já aconteceu em várias sessões. Só que os jogadores às vezes até conseguem fazer hunt down a sessão, mas depois, quer dizer, depois dá que pensar, não é? Eliminar uma pessoa que só quer viver em paz. Em que ponto é que nós chegamos, não é? Quem é que nós somos enquanto imanistas, enquanto pessoas, para decidir se isso é justo ou não, ou se isto faz sentido ou não? Sim, já tive sessões com os jogadores que depois de o encontrarem, de o observarem nas suas leads diárias, a ajudar as pessoas, a arranjar carroças, tudo lá disfarçado, não é? Claro. Perderam a vontade, a coragem de matar o alvo, mas se não o fizerem, então isso é uma violação da Law of Service. São eles que estão a violar. Depois cria situações complicadas. Correto? Não é? Outros exemplos de missões. Ok, agora estou a subir a complexidade, não é? Outros exemplos de missões. Uma das coisas que não sei se as pessoas... Pronto, pessoal que já jogou ou que já tem umas noções de Demon Ninja sabe, mas para quem nunca ouviu falar do jogo, Demon Ninja tem, e agora vou ter que fazer aqui um interregno ao Daniel, porque este é realmente o mecanismo principal do jogo e sem isto nada do que eu possa dizer às tuas perguntas faz muito sentido. Que é o seguinte: Demon Ninja, toda a experiência de Demon Ninja assenta sobre um mecanismo, uma mecânica base do jogo, que é a mecânica de Darkness. Ou seja, todos os Demon Ninja começam um jogo com Darkness na character sheet, que pode ser mais elevado ou menos elevado consoante as escolhas durante a criação de personagem. Está diretamente relacionado com algumas escolhas durante a criação de personagem. Mas todos começam com Darkness. Essa Darkness representa o passado traumático que eu te falei. Para usar uma linguagem mais dos dias de hoje, seria tipo PTSD, estás a perceber? Todos os jogadores seriam veteranos de operações especiais com PTSD gravíssimo, em pontos muito elevados, e a Darkness representa isso. E essa Darkness vem parar à ficha de personagem quando os jogadores utilizam as suas técnicas. Certo.
esta é a mecânica base do jogo. Eu diria que talvez é a coisa mais importante do jogo. Ou seja, sempre que um jogador utiliza as suas techniques, quer seja high technique ou low technique, porque existem high techniques e low techniques, quando o jogador o faz, e é óbvio que ele tem que o fazer, não é? Nem todas as techniques são de combate, há techniques para fazer heal, há techniques para ajudar hosts, há techniques para várias coisas, não é? Mas sempre que um jogador utiliza uma ninja technique, uma high technique, ele ganha darkness. Porquê? Por causa daquele passado histórico que eu te falei. Portanto, as techniques dos Demon Ninja vêm de uma fonte dark, de uma fonte demoníaca que é a Falange. Lembras-te de tudo que falamos? Pronto. Como a fonte é a mesma, sempre que os jogadores convocam esse poder em si, digamos assim, o lado demoníaco da sua alma, mesmo que seja para fazer o bem, e essa é a experiência trágica que Demon Ninja oferece, mesmo que seja para conseguir o bem, sempre que eles fazem uma concessão ao mal, ganham um ponto de darkness. E isto que pode parecer algo irrelevante é, na verdade, o maior problema do jogo. E é a principal questão que é colocada a cada jogador e é a pergunta filosófica que Demon Ninja oferece. Será que vale a pena fazer concessões ao mal para conseguir o bem? Por vezes é necessário utilizar técnicas para derrotar um inimigo mais violento que se prepara para fazer algo ainda mais terrível. Por vezes é necessário utilizar técnicas para ajudar civis. Mas... há um preço a pagar. Como essas técnicas têm uma origem demoníaca, exatamente, como essas técnicas foram transmitidas aos primeiros Demon Ninja pela Falange e assim sucessivamente nas pessoas que eles foram treinando, essas técnicas têm uma origem demoníaca. Isso é o lado Demon, por isso é que é Demon Ninja, estás a ver? Isso é o lado Demon do personagem. Sempre que o personagem recorre a seu lado Demon, mesmo que para ajudar um civil, que acontece muito nas sessões, eles ganham Darkness. E essa Darkness não se manifesta fisicamente, ou seja, não é possível utilizar, eu sei que em alguns outros jogos é assim, mas Demon Ninja não é possível olhar para um outro personagem e dizer, olha, tu tens Darkness, é tanto. Ou seja, ele não tem borbulhas, nem sarampo, nem nada disso, estás a perceber? Não existem corninhos, nem nada desses géneros. Ok? Portanto, é algo interno. Sim. E por isso não é fácil controlar isso. O próprio personagem, o jogador sabe quanto é que o seu personagem tem Darkness, mas o personagem não sabe. Está bem? E portanto, quando essa Darkness se acumula a partir de certo ponto, o jogador perde o personagem. Ora, aqui está mais uma forma de perder o personagem. Portanto, podemos perder o personagem para a infecção, para a Darkness e para as razões normais, não é? O dano. Ou seja, o que não falta são maneiras de perder o personagem. É um jogo muito intenso nesse aspecto. Só que o problema é que não é só perder o personagem. Porque ainda perder o personagem, olha, fazia-se outro personagem. Mas o problema é muito mais selvagem do que isso. É porque se o jogador um dia perder o controle sobre esta situação e atingir o teto de Darkness, passar o teto de Darkness, o jogador imediatamente, mas até silenciosamente, sem que ninguém perceba, transforma-se no maior Apex antagonist do como é que se diz? Do bestiário? Sim, do pior antagonista que o jogo tem para oferecer, que é um Oni. E em Demon Ninja, um Oni é ligeiramente diferente. Não é bem o que as pessoas possam estar a pensar. É tipo um ser assim com um cabelo esgroviado e com uma máscara estranha. Não é bem isso. Em Demon Ninja, um Oni é sobretudo um doppelganger, like a face collector. Um Oni também tem uma técnica, mas a técnica dele chama-se Hana Wokaku. Significa face scanning. Ele coleciona e absorve caras que retira das suas vítimas. Portanto, ele tem muitas caras. É um dono de várias caras. E ele consegue assumir a forma dos proprietários dessas caras, digamos assim. Certo. E, portanto, quando um jogador perde o controle sobre Darkness, não se trata apenas de perder o personagem, de fazer um novo personagem. Isso é geralmente o que acontece nos jogos, não é? Pronto, perdi o meu personagem, tento fazer outro, se quiser continuar. Não. O jogador transforma-se no pior antagonista possível que o jogo tem para oferecer e imediatamente coloca todo o grupo em risco, porque se uma vez abertas as portas de um Oni para o mundo, no corpo de um Demon Ninja, pronto, o Oni agora está presente e vai imediatamente tentar
inutilizar todo o grupo. E a maior parte dos grupos não tem possibilidade de se confrontar um Oni. Se é que alguém tem. Talvez aquele personagem que está na capa do livro, o Takeshi, mais Mas os o outros. Takeshi, pá, já toda a gente sabe que o Takeshi é aquele nome quando ecoa toda a gente. Pois, sim, mas o Takeshi tem também a sua história, digamos assim. Certo. Há uma surpresa na campanha depois. Se tudo correr bem na campanha, há uma surpresa sobre o Takeshi para as pessoas. Já lá iremos. Mas pronto, isto só para te dar algum exemplo. Nesse caso, seria o pior que pode acontecer em Demon Ninja a um jogador durante uma missão. Eu diria que seria isso. Ainda pior que ser infectado, porque se eu for infectado, o jogo tem alguns recursos de equipamentos. Por exemplo, se houver um remover no grupo, ele pode tentar operá-lo e tentar salvá-lo. Uma das coisas que existe muito no jogo, as pessoas às vezes perguntam-me se existem artes marciais. Pensam que Demon Ninja é um jogo sobre artes marciais. Sim, existem artes marciais, existe combate no jogo e podem ser aplicadas artes marciais. Mas as técnicas são tão poderosas que as artes marciais tradicionais teriam dificuldade em vingar, com exceção de uma, que é a arte principal do jogo, que é a parte de grappling de ninjutsu. Porquê? Por várias razões. A primeira é porque, como disse, se os jogadores, por exemplo, uma das primeiras coisas que acontece com pessoas que não estão habituadas a jogar Demon Ninja, começam a jogar, não é? O Game Master introduz-lhes uma cena de Demon Ninja, surge um host, ou o que eles pensam que é um host, logo aí há algum debate, é preciso uns certos roles de medicine para interpretar sintomas, etc. Mas mesmo que eles concluam que é um host, às vezes a situação complica-se, a conversa com o host, porque a arte de falar com o host é uma arte, que tem um nome e tem uma skill no jogo. Falar com o host é uma arte, porque tu, se apertares muito com o host, ele pode reagir. Uhum. Mas também, se não apertares, não consegues persuadi-lo. Sim, há um equilíbrio, é uma dança, basicamente. Exatamente. Portanto, o que sucede é o seguinte. Geralmente os jogadores, quando as coisas correm mal, em Demon Ninja com o host, e o host faz react, portanto ataca não é o host, são os tentáculos, é só para que se perceba. O host, coitado, não. Sim. É apenas no que se ataca. Quando sofrem um ataque dos tentáculos de um host, geralmente há jogadores que simplesmente tiram a arma e atacam o host para se defender. Só que o problema é que os hosts têm uma particularidade, é que quando um daqueles tentáculos é cortado, quer seja fora do corpo do host, quer seja dentro do corpo do host, nascem dois no seu lugar. Ok. Ou seja, cortar os tentáculos de um host ou tentar combater os tentáculos de um host com armas, cortantes, etc., dá origem a um problema muito maior, em que estamos a criar um makushu. Um makushu significa um host que foi atacado várias vezes e que isso provocou o desenvolvimento de tentáculos e agora é uma criatura complicadíssima. Essa via não funciona para lidar com os hosts. Isso geralmente é um dos primeiros erros das pessoas que começam a jogar Demon Ninja. Sobretudo se as coisas correrem mal, é o ataque direto, mas depois isso só cria um problema muito maior. Então o jogo há uma coisa que é muito comum no jogo, que é o grappling, que é a parte marcial de ninjutsu. Ninjutsu é um trait geral do jogo, que dá para muitas coisas, mas na sua tradução marcial é o grappling. Porquê? Porque aí os jogadores conseguem, não é, derrubar o host e tomar o controle do host sem ter que cortar propriamente os tentáculos do host e fazê-lo mais poderoso. E geralmente dominam o host por asfixiação e desmaio, para que depois possam operar o host ou lidar com ele de uma forma mais... Porque ele agora está desmaiado. Uhum. Estás a compreender? É mais tranquilo, mais seguro. Sim. Portanto, o grappling é muito importante, porque permite contornar este problema. Atacar um host com armas é um suicídio, porque então vamos tornar um host numa makushu, que é uma coisa, não é? É muito mais complexa, porque quando um host tiver 5, 6 tentáculos, ok, então aí temos mesmo um problema. E o grappling permite controlar isto. Por outro lado, todos os Demon Ninja têm na ficha também o chamado Hijutsu. Hijutsu são flea jumping, como nós conhecemos da cultura popular de Demon Ninja, aqueles saltos de árvore em árvore. Pronto. Exato. Hijutsu é isso. Mas isso significa que os antagonistas do jogo também têm isso.
Portanto, uma vez, geralmente em Demon Ninja não há aqueles combates épicos em que nós começamos o combate, tiramos a iniciativa, toda a gente combate valorosamente e no final temos um vencedor e um vencido. Em Demon Ninja não é assim que acontece, porque geralmente o que os Demon Ninja, no combate de Demon Ninja o que se procura são emboscadas. Ninguém quer combater de frente em Demon Ninja. O sistema é demasiado letal, não há roll for damage. Uma vez que o ataque é bem sucedido, o dano é quase automático das armas e da força. É mesmo muita coisa. E portanto o que as pessoas querem é jogar, o que as pessoas querem é atingir o alvo primeiro e depois desaparecer. E depois voltar para fazer a mesma coisa. E o combate em Demon Ninja, rapidamente os jogadores percebem que a melhor estratégia é esta, devido à letalidade. E as técnicas também ajudam a isto, não é? Entrar no mundo das sombras, sair noutro sítio. Portanto, em Demon Ninja, geralmente o que existe é um ataque, depois existe uma chase. E uma das coisas é quando alguém está a perder o combate em Demon Ninja, as pessoas não ficam para morrer. Isto é, não ficam para lutar. Não fazem isso. Porque como têm Ijutsu, lembras-te do Ijutsu, o Fleet Jump? Pronto, então usam isso para ter uma automatic retreat. E saem da cena de combate. Pronto, e agora, por força do salto, da deslocação. E depois agora deixa de ser um combate, passa a ser uma chase, um track. Mas isso, fazer uma chase a alguém que se pode esconder e fazer uma counter ambush. Ou seja, é intenso. O combate de Demon Ninja é um combate muito toque e flash. Não é essas cenas tipo samurai, dois samurais encontram-se no topo de uma colina, no pôr do sol, e têm um duelo honroso e não sei. Não. Em Demon Ninja, os Demon Ninja não valorizam isso. É mais uma questão de procurar oportunidades, explorá-las ao máximo para garantir que o oponente não faz o mesmo. Sim. Os Demon Ninja geralmente valorizam a capacidade de enganar o adversário. Sim. Com efeitos de surpresas, com mudanças de direção, com counter ambushes, quando estás a ser ambushed. E isso, para ele, abandonar a zona de combate no léxico de combate de Demon Ninja não é cobardia. Pois. É uma estratégia. Até, vou dar um exemplo, os jogadores às vezes já sabem. Por exemplo, não, ele está a fugir, não vou perseguir. Porque sabem que ele é um Raijin e tem Shadow Jutsu e ele está a fugir para uma zona de sombras. Muita coisa pode acontecer. Sim, os jogadores depois começam a tomar outras atitudes. Não vamos entrar na zona de sombras, vamos estabelecer um cerco e ele vai ter de sair. Estás a perceber? Pronto. Isto é o resultado, obviamente, já de jogadores mais experientes que já perderam os personagens entretanto. Mas isto para dizer, estes são os tipos de missões que podem acontecer. E elas só vão daqui para cima. É um jogo que torna muito complexo espiritualmente, moralmente, porque depois eu utilizo. Repara, não sei se há muitos RPGs que o façam, também não sou uma enciclopédia dos RPGs, mas este é um RPG em que usar os poderes do personagem degenera o personagem. Correto. Estás a perceber o dilema, não é? Sim, eu estou a perceber, mas... Acho que as pessoas que possam estar a ouvir estão a perceber o dilema, não é? Se não estão a perceber, vão perceber agora, porque há aqui dois pontos que eu quero falar contigo, assim, rapidinho antes de fecharmos. O último será sobre a campanha do Kickstarter, e aquilo que as pessoas podem esperar, e o primeiro é aquilo que para mim é... Sabem que há muitas coisas que se destacam em Demon Ninja. Desde o setting, desde a simplicidade das mecânicas, com o sistema de Drop One, e isso tudo. E já para quem está a ver, vou deixar informações sobre o Demon Ninja na descrição. Link da campanha, a análise que eu fiz no blog dos Jogos aos Montes. Podem encontrar toda a informação e mais alguma no link da descrição. Mas há aqui uma coisa que se destaca em Demon Ninja, que é as metamecânicas e aquilo que acontece quando alguém chega a 0 do Darkness ao fim de 10 sessões. O que é que acontece quando uma pessoa consegue esta proeza? Isso é uma proeza, de facto, porque tu estás a falar de uma pessoa que conseguiu sobreviver 10 sessões consecutivas, não só conseguiu sobreviver num ambiente destes, em que há pelo menos 3 formas de perder o personagem, que é um ambiente extremamente hostil. Não só conseguiu gerir os recursos do personagem, e quando digo gerir os recursos é lidar com estes dilemas que nós vivemos a falar, não é só gerir slots de spells, é mais do que isso. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que conseguiu fazer esta gestão e no final tem para apresentar uma Darkness de 0. Não só conseguiu não ganhar Darkness,
como conseguiu ganhar, perder e conseguir mesmo assim apresentar uma Darkness de 0 no final. Ou seja, quando acontece Darkness 0 ao fim de 10 sessões, acontece o que nós no jogo chamamos Total Redemption. Ou seja, o Demon Ninja já praticou tantos atos benéficos para os civis, já os ajudou os civis tanto, já matou tantos demónios, que conseguiu, digamos assim, livrar-se da carga dos atos terríveis que cometeu no passado. E isso para nós é um big deal, digamos assim. E quando uma pessoa consegue fazer isso, o que estavas a dizer, 10 sessões consecutivas com Darkness 0 no final, atenção que há aqui um pormenor, o Game Master dele, a Game Master ou o Game Master, consoante seja homem ou mulher, tem que ser um Pilgrim, que as pessoas não sabem o que é, mas já vou explicar. Quando o jogador consegue fazer isso perante um Game Master que ele próprio também já o fez, portanto é um Game Master que também já passou por essa experiência, já fez as 10 sessões, a 10 ou 20 ou 30, é sempre possível tentar outra vez, mas é de 10 em 10, está bem? Quando o jogador faz isso perante um Game Master que também ele já passou por essa, já fez essa proeza, já passou por esse processo, por esse caminho de fogo, ele torna-se um Pilgrim. O que é um Pilgrim? Um Pilgrim é quando uma característica salta da folha de personagem para o jogador. Isto agora é que, pronto, vai parecer um pouco estranho às pessoas que ainda não conheçam este conceito da Disciple Studios, as metamecânicas, mas eu vou tentar explicar isto de uma forma mais simples possível. Quando um jogador passa por este processo e apresenta um Darkness 0, faz Total Redemption perante um Game Master, portanto, under a Pilgrim Game Master, portanto, perante um Game Master que já passou por este processo e é ele próprio um Pilgrim, o jogador torna-se um Demon Ninja Pilgrim e adquire o Kun da linhagem do seu Game Master. Daniel, vai-me ajudando se eu estiver a complicar. Não, estás a ir bem. Estou a falar de várias coisas que ainda não expliquei, mas eu tenho que começar por algum lado. Portanto, o jogador adquire o Kun da linhagem do Game Master que estava presente quando ele conseguiu tornar-se um Demon Ninja Pilgrim. Depois pode continuar a jogar com outros Game Masters, não tem nada a ver, não há problema nenhum. Ou ele ser um Game Master. Mas quando ele se tornou um Demon Ninja Pilgrim, quando ele fez a proeza, como tu bem descreveste, o Game Master dele era aquele. E existem várias linhagens destes Pilgrims para a Disciple Studios. O que é a linhagem e o que é o Kun? O Kun é uma espécie de aura, digamos assim. Ou seja, a partir do momento em que um jogador se torna um Pilgrim, ele pode morrer 1000 vezes e fazer 1000 novos personagens. Pode acontecer o que acontecer. Porque agora o jogador, seria, por exemplo, tu, Daniel, és um Demon Ninja Pilgrim, não é o teu personagem. Podes vir a jogar com vários personagens, mais avançados, mais iniciantes, tudo bem. Mas agora tu tornaste um Demon Ninja Pilgrim. Através do teu role-playing, e no final das 10 ou 20 ou 30 sessões, o que te levar para conseguires reduzir a tua Darkness para 0, tu compreendeste e tocaste na verdadeira essência do jogo. E na verdadeira, compreendeste Demon Ninja a um nível mais profundo, muito mais profundo, do que apenas role-playing casual, digamos assim. Para chegar a Pilgrim existe uma grande dedicação. Não é nada fácil. São pelo menos 10 sessões consecutivas com o Pilgrim Game Master. Pelo menos 10. Posso já dizer que são raras as pessoas que o conseguiram fazer em 10. Mas, a partir desse momento, o jogador adquire o Kun da linhagem do seu Game Master. O Kun é uma aura que beneficia todos os jogadores à sua volta com uma vantagem. E essa aura vai com o jogador para onde quer que ele vá. Por exemplo, vamos supor, o jogador tornou-se um Demon Ninja Pilgrim, depois deixou de jogar naquele grupo. Mas depois vai jogar online com outro grupo, ou vai jogar com outro grupo de pessoas para outro sítio. Não interessa. Se o jogador estiver na mesa e ele for um Demon Ninja Pilgrim, portanto, se entrarem no nosso website, consultarem a linhagem, o mapa de linhagem, e ele aparecer lá, ou seja, ele já foi inducted, já está na nossa... É oficial. Oficial. Tem as credenciais todas. Sim, e é precedido de uma cerimónia. Nós fazemos uma cerimónia de induction para o Demon Ninja Pilgrim. Entregamos-lhe um pequeno token, um pequeno presente que certifica a sua condição, os seus accomplishments, e ele passa a estar featured, como é que se diz? Incluído na nossa árvore de linhagem oficial daquela sua linhagem de maneira. E as pessoas podem entrar no nosso website, consultar quem é que é Pilgrim e ver qual é o Kun que eles trazem.
que os Pilgrims daquela linhagem trazem. Ou seja, sempre que o jogador agora se sentar com um grupo de pessoas para jogar Demon Ninja, mesmo que seja com outro personagem, o outro personagem morreu ou ele não quer jogar mais e faz um novo personagem, não interessa. Quando ele fizer isso, ele traz o Kun da sua linhagem. Posso dizer que, por exemplo, da minha linhagem, que é Kokoro, que é a primeira linhagem, o Kun são Experience Points. É uma linhagem dedicada ao conhecimento de Demon Ninja, ao aprofundamento do conhecimento do Dark World, do Dark Japan e da Shadow War. Ou seja, os Pilgrims da minha linhagem, sempre que eles jogam, todas as pessoas que estão na mesa ganham mais um de XP no final da sessão. E toda a gente gosta mais de um XP. Toda a gente gosta. Por exemplo, se tu já tivesse passado o processo, já fosses Pilgrim, sempre que te sentavas para jogar Demon Ninja, connosco ou com outro grupo, não interessa propriamente, e esta é que está a questão, não interessa propriamente com quem é, porque tu já o Kun é algo que saltou daquela ficha de personagem para ti, agora pertence a ti, tens o nosso token, tens a nossa cerimónia gravada, podes provar os teus accomplishments, e sempre que tu jogares, as pessoas que jogarem contigo ganham mais o Game Master atributos mais um de XP no final de cada sessão. Existem outras linhagens, por exemplo, a linhagem Kokuto, que é dedicada ao aprofundamento do estudo de combate, das artes de combate em Demon Ninja, e aí o Kun é diferente. Sempre que os Pilgrims da linhagem Kokuto jogam, todos os jogadores recebem mais um em todos os rolls de combate que fizerem. Porque ele está lá. Sim. E eles sabem, e eles sentem o Kun dele. Embora já não é ele, estás a perceber? O Demon Ninja Pilgrim, a partir do momento em que tu tornas Pilgrim, tu já não crias personagens, tu reencarnas em personagens. Certo, sim. Ok? Traz sempre a hora contigo. Sim, mesmo que tenhas outro personagem, os personagens à volta dele, e aí nós temos guidelines para os Game Masters conseguirem descrever isto, os personagens à volta dele sentem cá há algo mais para além dele, daquela forma física que ele tem naquela crónica, com aqueles amigos, com aquele grupo. E de facto, ele já não cria personagens, ele reencarna em personagens e traz o seu Kun consigo. E no meio disto tudo, temos aí uma campanha do Kickstarter que está quase a bombar e a malta está cada vez mais perto de ter as suas aventuras em Demon Ninja e começar as suas jornadas enquanto Pilgrim. O que é que, uma vez que a campanha ainda está em pré-lançamento, o que é que podes já revelar sobre aquilo que as pessoas podem encontrar quando a campanha avançar a todo o gás? As pessoas podem esperar algumas surpresas. Nós tentámos fazer uma campanha divertida, uma campanha que beneficiasse claramente os backers. Certo. Não fizemos uma campanha muito dedicada à questão lucrativa. Tentámos utilizar os meios que tínhamos para que fosse mais fácil para os backers fazerem back, poderem adquirir o material do jogo e também para podermos ter algumas surpresas pelo caminho. Acho que vai ser uma campanha divertida. Vamos fazer isto de uma forma descontraída. Sabemos que há muitas campanhas, há muitos RPGs, as pessoas não podem comprar todos os RPGs, estamos conscientes disso. Mas vamos tentar que seja algo diferente. Vamos mostrar também na campanha mais arte do jogo, mais conceitos do jogo. Vamos tentar dar uma visão mais ampla, digamos assim, do que é a experiência de jogo de Demon Ninja, e vamos também inaugurar e lançar um nosso canal da Demon Ninja Channel, em que vamos tentar nesse canal continuar a conversa que é iniciada quando a pessoa compra o livro. E vamos tentar manter essa conversa acesa e não terminar aí a conversa com a pessoa com a compra do livro. Vamos tentar que a pessoa não leia apenas o livro, mas tente mesmo implementar o livro lá com os seus amigos ou com os seus parceiros de jogo. Ou seja, no meio disto tudo, a campanha do Kickstarter é apenas o início. Para nós sim. Para nós é apenas o início. Haverá apoio, haverá partilha de informação, de conhecimento. Sim, repara, com a questão das metamecânicas, já por sim, isso mesmo. Isso é um mind blown brutal. Pois, mas por isso mesmo já se vê que as pessoas precisam de apoio, porque o conceito é tão pouco usual. Sim, é fora da caixa. Sim,
que obviamente as pessoas precisam de apoio para percebê-lo e para implementá-lo. Sendo que as metamecânicas são opcionais. Quem quiser ficar fora do projeto pode ficar. As metamecânicas são um projeto de comunidade, são um community project em torno do jogo de Demon Ninja. É uma tradição marcial, uma tradição espiritual de Demon Ninja que encaixa perfeitamente na filosofia do jogo. Queremos começar e queremos manter. Já existem alguns pilgrims. Espero eu que haja linhagens. A campanha vai permitir, em certos níveis de recompensa, que existam mais linhagens de Demon Ninja Pilgrims e que as pessoas possam divertir com as missões de Demon Ninja e tudo isso. Também já temos preparado, que depois na campanha já vamos falar disso, embora seja uma coisa para o futuro, mas vamos já antecipá-la e vamos tentar falar disso na campanha, o nosso primeiro sourcebook. Boa, mais conteúdo. Ora então, malta, se não conheciam Demon Ninja, passaram a conhecer. Como já disse há bocado, vou deixar aí mais informações sobre o jogo aí na descrição. Vou também deixar aí uns links de contacto, caso queiram tirar dúvidas com o Pedro. Vou deixar aqui links da Disciple Studios e de alguns grupos das várias redes sociais, só para garantir que vocês não perdem nadinha deste Demon Ninja, da campanha que não tarda a sair. Pedro, da tua parte, achas que ficou alguma coisa por dizer? Não, acho que já disse mais do que queria. Mas não, só quero agradecer ao pessoal que possa ter visto aqui a nossa conversa, agradecer a paciência e dizer que vamos tentar compensá-los na campanha. Peço que passem por lá, deem uma vista de olhos e se gostaram de alguma destas maluquices que ouviram, então estejam prontos para mais. Vamos a isso. Ora, está tudo dito e então vamos seguir para a campanha antes que a Darkness leve todo o resto. Pessoal, fiquem bem e vemo-nos num próximo vídeo. Um abraço.